E cara, simplesmente lascou. MXRF11 está quase no seu valor mínimo histórico. Eu nunca vi ele sendo negociado nesse preço sem nenhuma crise e simplesmente não para de cair. Hoje mesmo estava caindo quase que 1%, então é simplesmente inacreditável o que está acontecendo no MXRF11. Nunca foi visto isto antes. Só que antes de eu continuar com esse vídeo falando aqui para vocês qual que vai ser o futuro do MXRF11, quais são os seus pontos fortes e negativos e se você deve se preocupar com ele, você vai fazer o quê? Comenta aqui pra gente quantas cotas que vocês têm e o seu preço médio, porque é impossível alguém estar assistindo esse vídeo com menos do que R$ 8,90 aqui de preço médio. A grande maioria vai estar ali na casa de 11 a 12 reais. Fica só vendo. Agora, quanto que está custando o MXF11? Está custando cerca de R$ 8,90 por cota. No seu último mês, vem caindo ali cerca de 3% e nos seus últimos 12 meses, 14%. Cara, uma coisa que engana muito investidor é o quê? Ah, você vai falar assim, tá caindo quanto? 1,54. Ah, é apenas R$ 1, cara, não é quase nada. Só que quando você olha a sua porcentagem, cara, são quase 15%. É muita grana. Não se deixe enganar. Olha a porcentagem e não somente o valor que está caindo, porque isso aqui pega muito investidor bobo. Agora, no seu preço, no seu histórico máximo, né? Cara, é um fundo que já teve uma excelente oscilação, tanto positiva como negativa. Porque o que que acontece? Ele, nos seus primeiros anos, não era conhecido como MXF11. Ele foi um outro fundo, inclusive ele era um FOF, que juntou-se com um outro e aí surgiu o MXF11. Então acho que foi a partir de 2016 que é o MXF11 que a gente conhece. Aqui nesse histórico aqui mostra todo o histórico dele, então por isso que tem essa queda aqui. Então, foi em momentos conturbados e a gente não leva isso em consideração. Mas depois que ele já nasceu como MXF11, ele chegou a custar, olha isso daqui, olha, quase que R$ 13 por cota. Meus amigos, R$ 13 por cota de um fundo imobiliário, sendo que hoje está custando menos do que 9. Olha essa oportunidade aqui, olha essa queda de preço. Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável. Na pandemia, tava só, ele chegou na casa de 9,30. 9,30 ali por cota e hoje está menos do que isso. É algo simplesmente inacreditável, tá? Mas vamos continuar. O que que acontece com o MXF11 hoje aqui? O que que a gente importa quando a gente compra o MXF11? A gente se importa com seus dividendos. MXF11, toda vez que a gente fala, é um fundo que a gente tem relativamente uma certa confiança, previsibilidade de pagamento de dividendo e também altos dividendos, principalmente que ele é do setor de CRIs, que é do dividendo do setor imobiliário. Então, o que que acontece? No seu último mês ele pagou cerca de 10 centavos, nos seus últimos 12 meses ele pagou cerca de 1,20 ali por cota, chegando a 13%. Por ele ser um fundo de papel, um fundo atrelado a dívidas, ele não vai ter uma valorização do seu valor patrimonial. Então é por isso que por mais que ele oscile ali para mais, para menos, ele sempre vai ficar com o preço ali na casa dos seus 9 a 10 reais, porque ele não se valoriza, é simplesmente ele paga um dividendo mais alto por conta ali que é formado de dívidas. Só que qual que é o grande futuro aqui do MXF11 que a gente tem que se preocupar, que é a sua situação atual. Quando a gente vê aqui a composição do portfólio, é um fundo bilionário muito grande, a gente vai ver o quê? Que a maior parte do seu patrimônio aqui, todo o seu dinheiro alocado está em quê? Em CRIs, que é dívida do setor imobiliário. Depois tem um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho em caixa, um pouquinho em permutas financeiras. Então, no que a gente vai focar? Nos seus CRIs. A gente tem que saber os seus CRIs, como que eles andam. Hoje os seus CRIs estão atrelados ali cerca de 73% em IPCA e INCC. E o que acontece com esse IPCA e INCC? Vamos lá, aulinha básica de economia aqui para vocês. Toda vez que tem aumento da Selic, primeira coisa que vai acontecer, vai diminuir o preço dos fundos imobiliários. Por quê? Vale a pena você investir em um fundo imobiliário que está pagando ali cerca de 10% ao ano, sendo que você pode investir na Selic a 12%, sendo que você não tem risco nenhum? Não, não vale. Então, a maioria das pessoas vai fazer o quê? Migrar dos fundos imobiliários, das rendas variáveis ali da vida de ações, para a parte renda fixa. E é com isso que afunda os preços cada vez mais. E para ajudar aqui no Brasil, meus amigos, é cada dia uma surpresa nova, é cada dia uma emoção nova, porque toda vez que a gente tem notícia sobre a Selic, ela está subindo, fazendo com que isso caia cada vez mais o nosso fundo imobiliário. Não somente o MXF11, mas todos no geral, viu? Agora, depois que caiu os seus fundos imobiliários, o que vai acontecer?
Quando se tem aumento da Selic, ele vai forçar o IPCA a diminuir. E toda vez que o IPCA diminui, é ruim para o MXRF11, porque ele vai ganhar menos dinheiro, porque as suas dívidas estão atreladas ao IPCA. Então, o IPCA diminuiu, é ruim porque ele ganha menos dinheiro. Se ele ganha menos dinheiro, adivinha o que acontece? Ele paga menos dividendo. É isso que acontece com o dinheiro ali que vem do MXRF11. Só que ele tem cerca de 16% aqui do seu book, né, dos seus CRIs, atrelados ao CDI. E isso é muito bom para o IPCA quando se tem aumento da Selic. Porque se subiu a Selic, vai subir o CDI. E toda vez que sobe o CDI, ele consegue ganhar um pouquinho a mais ali de dinheiro. Então, qual que é a conta que a gente vai fazer? Qual que é mais importante aqui para o MXF11? É que o IPCA e o INCC suba e não somente o CDI. O CDI ele vai ganhar aqui? Vai impactar? Vai subir cerca de 16% da sua carteira vai ser impactada, sendo que vai ganhar um pouco mais de dinheiro. Só que a parte dele de IPCA aqui é muito mais impactado negativamente quando se tem aumento da Selic. Então hoje é muito ruim a situação do MXF11, é péssima, porque toda vez que sobe a Selic, força o IPCA a descer. IPCA descendo, a gente já sabe, paga menos dividendo. Então, muito provavelmente que ele comece a pagar até menos um pouco menos de dividendo do que ele estava pagando. Então é isso que a gente vai estar esperando do MXF11 nos próximos meses, que ele não se valorize, muito pelo contrário, ele pode até mesmo cair um pouco mais do que está hoje, sendo que os seus dividendos podem até mesmo diminuir um pouquinho do que está hoje, e também pode sofrer uma alta oscilação do seu preço, porque o mercado começa a jogar ele ao extremo, né? Então ele vai cair um pouquinho, começa a cair um pouquinho ali, o mercado já vai lá derrubar ele mais 2%. Aí quando a gente vai ver, no meio da semana ele já derrubou mais de 10% de um fundo ali que está sofrendo já muito com a economia. Então é isso, o fundo não vai falir, vai continuar pagando seus dividendos, é óbvio, vai passar por esse momento mais difícil e no futuro, quando pegar a Selic começar a diminuir, que isso vai acontecer um dia, o fundo vai se beneficiar muito. E quem conseguiu comprar aí o mais barato possível se beneficia ainda mais. Então, se você conseguir comprar MXRF11 a 5, 6 reais, cara, é excelente para você, porque você vai ganhar muito mais dinheiro no futuro.